E aí, galera, tudo bem? Professor Poti com a parte 2 de genética, começando a primeira lei de Mendel, também chamada de lei do monohibridismo, né? Justamente porque essa lei, baseada nos trabalhos do genial Gregor Mendel, monge beneditino, que fez um trabalho de cultivo de ervilhas, e a partir daí as deduções que ele teve, aqui vocês estão vendo a foto e a ilustração do Mendel, que é considerado o pai da genética, justamente porque as deduções que Mendel teve a partir dos estudos feitos, né, com as ervilhas, esses estudos foram literalmente, são e vão continuar sendo a base da compreensão das heranças genéticas. Tá? Então, dando continuidade ao nosso assunto, Mendel usou ervilhas por 4 motivos bem fáceis de serem compreendidos. Né? Primeiro, porque são fáceis de cultivar, são plantas de boa manuseabilidade, são de pequeno porte, reproduzem-se rapidamente, né? O seu ciclo de vida é curto, e apresentam características macroscópicas bem contrastantes, bem tranquilas de serem classificadas. Então, por essa razão, as ervilhas foram o ponto de partida para tudo que se conhece, tudo que se compreende da genética hoje, se baseou nesse trabalho do Gregor Mendel, monge beneditino. Né? Vamos adiante. Então, a primeira lei de Mendel, como a gente comentou, é tratada sobre o termo, né, monohibridismo, justamente porque se trabalha com um par de genes alelos. Esse par de genes alelos, esses 2 genes, que Mendel na época não sabia do que se tratava, ele simplesmente citou fatores, né? Ele comentou fatores genéticos que hoje a gente sabe que são genes, né? E esse parzinho de genes, ele pode apresentar as características que a gente comentou na aula da parte 1, na aula número 1, no que tange os tipos de genes que fazem parte desse par de genes nos cromossomos homólogos, os genes alelos. O gene dominante, o gene recessivo, que caracteriza o indivíduo híbrido ou heterozigótico. Os 2 dominantes, o indivíduo homozigoto dominante ou puro dominante. E os 2 recessivos, o indivíduo homozigoto recessivo ou puro recessivo. Como se é possível estudar esses genes individualmente em virtude da sua procedência, ou seja, na hora de fazer o gameta, espermatozoide ou ovócito, esse par de genes ele se separa, então o descendente vai receber um gene do pai e um gene da mãe. Então, se esse par é identificado como o responsável por uma característica, nós dizemos que esse par pode apresentar um gene dominante e um gene recessivo. Ou no português, claro, 2 genes diferentes no mesmo par para uma mesma característica. A partir daí, tu diz que esse par é híbrido ou heterozigótico, e como é um par por vez, a gente então cita o monohibridismo. Entendido, queridos? É assim que a coisa funciona, tá? Dando continuidade. Temos aqui um dos experimentos do Mendel, que citou cor de ervilha, estrutura, número, etc. Vamos atentar aqui, por exemplo, para uma das características observadas, que foi a textura do fruto, né? A textura deste fruto leguminoso que é a ervilha, né? Que vem de vagens. Né? Existem ervilhas lisas e ervilhas rugosas. Mendel, usando a polinização antropomórfica ou a polinização artificial, ou antropófila, como você queira, que é a polinização feita pelo ser humano, Mendel pegava pincéis, sujava, entre aspas, esses pincéis com grãos de pólen de uma flor de ervilha, e com esse pincel sujo de grão de pólen, ele polinizava outras flores, né? E a partir daí ele fazia os cruzamentos testes, né? Daí a importância do trabalho dele. Né? Então ele pegou flores de ervilhas com sementes lisas e polinizou as flores das sementes rugosas, dessas ervilhas rugosas. Né?
E aí começou a observar os resultados dos cruzamentos, dos descendentes gerados desses cruzamentos, né? A primeira geração, F1, né? a, a, filhos, né? F1, filhos da primeira geração, foram sementes com 100% das características de um dos parentais, que nesse caso foi as sementes lisas, né? A partir daí, o que ele fez? Ele decidiu continuar esse tipo de cruzamento, mas fazendo várias alternativas, várias probabilidades, né? Usando a amada matemática para isso. E a partir daí, o que ele fez? Fez o chamado retrocruzamento, ou seja, cruzou entre irmãos, já que as plantas não têm esse problema de haver a consanguinidade, né, obviamente. E aí, cruzando descendentes da primeira geração entre si, ele pensou, de repente eu vou gerar descendentes só lisos ou só rugosos. Ficou curioso. O resultado obtido foi 75% de sementes de frutos, né, descendentes lisos e 25% rugosos. Em 4 resultados, 75% lisos, 3 lisas, né, e uma rugosa, ou seja, 75% para 25% na segunda geração de filhos. Então, Mendel chegou à conclusão que existia um fator que predominava em relação às sementes rugosas, que era o fator, nesse caso, fator liso, né, que hoje a gente chama de fenótipo liso. Então, existem genes que determinam que o fenótipo liso, o gene que determina a característica lisa, é dominante em relação à semente rugosa, né? Então, a partir daí, os resultados discutidos pós-morte de Mendel, que infelizmente o ser humano tem a mania de valorizar as pessoas depois que elas morrem, né? Então, o trabalho do Mendel ficou guardado por muito tempo até que almas bondosas descobriram e fizeram a seguinte associação. A semente lisa, então, como os resultados foram predominantemente lisos, a semente lisa é dada por um gene dominante, representado pela letra maiúscula. A rugosa por um gene recessivo. A suposição do resultado aqui, desse cruzamento, gerou os descendentes lisos, e esses descendentes lisos foram cruzados entre si. No momento que eles são cruzados entre si, repare que, como há segregação independente, o gene dominante, um dos dois genes dominantes, vai fazer parte do gameta gerado por essa planta, da mesma maneira desse. Então, vai combinar um desse com um desse. A partir daí, nós temos um indivíduo híbrido, ou heterozigoto. Esse indivíduo híbrido foi cruzado com um igual. A partir do momento que isso aconteceu, reparem na probabilidade a partir do quadrado de Punnett, que nós vamos orientar vocês na sequência das aulas. Você tem, então, aqui o quadrado de Punnett. Fazendo o cruzamento, você separa o par de genes de um indivíduo e o par de genes de outro desta forma. Então, se este espermatozoide, já que no caso da planta é o anterozoide, né? Já que este gameta masculino, vamos falar assim para não complicar, e esse gameta masculino cruza com esse gameta feminino, sabendo que os genes se separam na hora da formação dos gametas, o descendente será Rzão, e assim sucessivamente, de acordo com as combinações. Fazendo a combinação, então, este gene vai ter a probabilidade de se combinar com este ou com este. Os resultados são Rzão com Rzão e Rzão com Rzinho. Ou Rzinho com Rzão, escreva sempre o gene da letra maiúscula, ou seja, o gene dominante antes, então Rzão com Rzinho, e Rzinho com Rzinho. Como o gene dominante determina a característica lisa, nós temos em 4 resultados 3 indivíduos com estrutura lisa e um indivíduo com estrutura rugosa. Portanto, o fenótipo desses indivíduos será 75% ou 3 entre 4 lisos e 1 entre 4 rugosos. O genótipo, ou seja, a característica genética do indivíduo, ele terá o seguinte resultado, já vai ser diferente, veja. Você vai ter um homozigoto dominante, um homozigoto recessivo e 2 indivíduos heterozigóticos ou híbridos. Desta forma, fica tranquilo de você deduzir esse resultado. Genotipicamente falando, um homozigoto ou puro dominante,
2 heterozigóticos ou híbridos e 1 homozigoto ou puro recessivo. Repare, a nível de fenótipo, ou seja, característica que o gene determina, você vai ter 3 sementes, 3 resultantes lisas e uma rugosa. Tá? Opa, pulou um, desculpa aí. Então, nós temos aqui, como complementando aquilo que a gente já citou. A proporção fenotípica serão 3 lisas e uma rugosa, e a genotípica na proporção de 1 para 2 para 1, homozigoto dominante, híbrido e heterozigoto. Tranquilo, queridos? Desta forma, você compreende como funciona a primeira lei de Mendel. Vamos adiante. Casos que são previstos, que não foram, previstos por Mendel, que vão além da primeira lei de Mendel, mas se baseiam na mesma. Herança intermediária ou semidominância. Alguns autores, apostilas, livros que vocês possam ler, vão citar para vocês semidominância, também conhecida como herança intermediária. Aqui neste exemplo você tem um indivíduo homozigoto dominante, outro homozigoto dominante, mas que determinam uma característica, a cor das pétalas. Nesse caso, Vzão vermelha, Bzão branco, homozigoto dominante nos dois. Na semidominância ou herança intermediária, repare, o indivíduo híbrido ou heterozigótico, vai apresentar um fenótipo diferente dos parentais, ou seja, é um meio termo exato, equilibrado entre os indivíduos parentais. Repare que o resultado aqui gerou um indivíduo híbrido heterozigótico com 2 genes dominantes, o da pétala vermelha e da pétala branca, só que as pétalas desse descendente não será nem a branca, nem a vermelha, será um intermediário entre os dois. Por isso, herança intermediária. Ou seja, semidominância, a rosa, com o perdão da redundância. Vamos lá? Para frente. Está aqui o quadrado de Punnett mostrando para vocês os cruzamentos conforme a gente já comentou no outro caso. A codominância, que não deixa de ser uma herança intermediária também, tá? Um pouquinho diferente. Repare, você tem a mesma situação inicial, 2 indivíduos homozigóticos dominantes, e o cruzamento gera um indivíduo híbrido. Tá? Só que os 2 genes, como no processo anterior, os 2 genes também são dominantes, só que um não domina o outro. Há uma codominância, e nesse caso, a codominância, os descendentes vão apresentar as características dos pais, as características parentais. Essa característica parental, ela não será uma característica fundida, misturada, como aconteceu na semidominância ou herança intermediária. Nesse caso, ele vai apresentar as 2 características ao mesmo tempo, mas não misturadas entre si, se é que vocês me entenderam. Reparem que aqui a pétala não é laranja, como no outro caso, que a pétala era a mistura entre o branco e o vermelho. A pétala é vermelha e amarela, então apresenta as mesmas características. A gente pode comentar, inclusive, o caso do cruzamento das vacas holandesas, né? Um touro, por exemplo, negro com uma vaca branca gera o bezerro malhado, né? O bezerro branco e preto. É um caso clássico de codominância. Só que o caso mais clássico de codominância é o caso das heranças dos grupos sanguíneos, principalmente o fator ABO, que a gente vai estudar na aula parte 3. Tá? Continuando aqui, o quadrado de Punnett, P-U-N-N-E-T-T, Punnett, o quadrado de Punnett mostrando os cruzamentos possíveis e os resultados possíveis, conforme a gente já comentou com vocês. Genes letais, reparem que no cruzamento de 2 ratos amarelos, geraram um aguti. Aqui está uma falha, vamos corrigir, é azinho aqui, tá? Não é azinho, é azinho. Então, o gene, o indivíduo azinho, ou seja, ele gera ratos marrons ou selvagens, porque não tem o gene dominante. Quando o gene dominante aparece em heterozigose, ele gera ratos amarelos. Se o gene dominante aparece em dose dupla, ou seja, homozigodominante, ele é letal, causa a morte, não permite o desenvolvimento do indivíduo. Beleza, galera? Na próxima aula, a aula parte 3, nós vamos trabalhar as heranças sanguíneas e mais outros detalhes. Grande abraço.